dia a todos, sejam bem-vindos à Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, especificamente ao projeto Nossa Reforma Tributária e a esse evento patrocinado pelo Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas e pelo Centro de Cidadania Fiscal. São patrocinadores desse projeto a Fresp, do Rodrigo Espada ali, Associação dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo, e o Machado Associados, representado pelo Júlio de Oliveira. A ideia da nossa reforma tributária é que o Brasil precisa de uma reforma tributária, e não é a reforma tributária, enfim, que o governo quer, que as empresas querem, é a reforma tributária que a sociedade quer, ou seja, é a nossa reforma tributária. Então, nós temos que assumir o protagonismo de trabalhar e propor um discurso de reforma coerente e que coloque o Brasil nos eixos do desenvolvimento. Então, essa que é a proposta, é estar debatendo com a sociedade, e esse seminário, discutindo tributação de lucros, dividendos e JCP, entra dentro desse espectro de reflexão, de pensar esse aspecto desse marco maior, que é a reforma tributária do Brasil. Essa é a formação original do Centro de Cidadania Fiscal, que foi esse think tank criado para pensar a reforma tributária do Brasil. É formado pelo Bernardo Api, que é o nosso CEO, formado pelo Isaías Coelho e formado pelo Nelson Machado. A ideia do CECIF é estar propondo um debate em torno da qualidade do sistema tributário nacional. Nós estamos tomando, avança para mim, enfim, identificando 4 diretivas. Primeiro, simplicidade do sistema, isonomia do sistema, neutralidade, transparência e um sistema voltado para a arrecadação. A gente vai estar discutindo centralmente aqui o aspecto de isonomia, que diz respeito à tributação do imposto sobre a renda. Por fim, a programação do seminário. A gente vai começar com uma fala do professor Isaías Coelho, dando as boas-vindas, representando o Núcleo de Estudos Fiscais e o Centro de Cidadania Fiscal, e colocando em contexto nacional e internacional o debate sobre tributação dos dividendos e JCP. Depois, na sequência, nós teremos o Sérgio Gobetti, do IPEA, que é a grande referência dentro desse debate, o Bernardo Api, diretor do Centro de Cidadania Fiscal, a Lucilene Prado, sócia do de Reiki Menezes Advogados. A Lucilene foi diretora da Natura, tem uma grande experiência dessa perspectiva empresarial, da tributação de lucros e dividendos. Depois temos um coffee break, e depois temos a mesa de debates, com a participação de todos os que estão na mesa, que estão fora da mesa também. Quem vai conduzir essa segunda parte é o Felipe Salto, diretor executivo de uma instituição do Senado Federal. E, na sequência, a gente encaminha para o encerramento. Eu queria apresentar os membros da mesa, começando pela minha direita aqui, ao lado do Bernardo Api, o professor Nelson Machado, à direita, o Samuel Pessoa, do IBRE e da FGV, o Durval Portela, da PwC, o Eduardo Fleury, da FCR Law Advogados e Consultores, o Carlos Pelá, da FEBRABAN, Eduardo Freitas, da FEBRABAN também, ali na ponta o Maurício Mussi, da Votorantim, sentada discretamente ao lado do Maurício, mas ocupando a mesa também, a professora Vanessa Canado, professora aqui da Fundação Getúlio Vargas. A minha esquerda, deveríamos ter do Marcos Tavares, mas que não chegou ainda, ao lado do professor Isaías, a Zabeta Macarini, do GETAP, obrigado por ter vindo, Zabeta, o Luiz Roberto Pedoba, do Pinheiro Neto Advogados, o Rodrigo Espada, da Fresp, Júlio de Oliveira, a Roberta Bordini, da Ambev, e a professora Melina Rocha, que nos honra com a sua presença, vinda diretamente do Rio de Janeiro. Ela é professora de Direito Tributário na FGV Rio de Janeiro. Com a palavra, o professor Isaías Coelho. Bom dia a todos, bem-vindos a esse evento. Eu me sinto honrado de estar entre pessoas tão brilhantes e tão capazes na área fiscal e tributária, e todos empenhados
em melhorar as coisas no Brasil, quando sabemos que há necessidade de reforma dos nossos sistemas de tributação, tornados complexos pela estrutura federativa do país e também pelo fato de que uma entropia nos nossos impostos tem feito com que eles estejam, na sua maioria, inadequados ao momento presente, à fase por que passa o país e a preparação para uma era de mais prosperidade e crescimento no futuro. Então, acho que estamos todos no mesmo diapasão, antenados em criar uma estrutura tributária que, com essas características que o professor Eurico apontou, de eficiência, de justiça, de simplicidade, etc. Hoje, nós vamos tratar de aspectos importantes para o imposto de renda empresarial e também para o imposto de renda na sua totalidade, porque esses dois tópicos que intitulam o seminário, tributação dos dividendos e a questão do juros sobre o capital próprio, eles são indissociáveis de uma estrutura maior dentro do imposto de renda da pessoa jurídica, e a pessoa jurídica, por sua vez, é apenas uma manifestação da fiscalidade, da tributação da renda. É um sistema bastante complexo e que requer uma visão holística desse tributo. O imposto de renda brasileiro evoluiu muito e, criado na década de 20, teve uma grande reforma em 1943. Ele chegou à sua maturidade em 43. Em 64, ele sofreu outra reforma muito importante, modernizadora, que deixou com características do imposto alinhado com a experiência internacional na época. A economia muda, os tempos mudam, as práticas mudam, a tecnologia vai mudando e, naturalmente, qualquer estrutura tributária precisa ser revista no decorrer do tempo. A reforma seguinte aconteceu em 1995, que é basicamente o sistema que nós temos hoje, com algumas pequenas modificações. É de 95, dessa última reforma de grande proporção, que vem duas características que nós vamos discutir hoje aqui, que é a tributação dos dividendos sob forma de isenção nos beneficiários e a tributação na cabeça, na pessoa jurídica, e a introdução do juros sobre o capital próprio, que procura resolver uma distorção que existe no tratamento das duas formas de financiamento da empresa, que são o capital próprio ou os empréstimos. Bom, está na ordem do dia algumas propostas, projetos de lei no Congresso e artigos na literatura especializada, criticando exatamente esses dois aspectos da legislação de imposto de renda. O fato de que os dividendos são recebidos com isenção de imposto por pessoas físicas ou por residentes do exterior, e os juros de capital próprio são vistos como por muitos como uma dedução injustificada, como um benefício aos acionistas que pagam, por essa via, uma tributação bastante modesta, já que os juros sobre o capital próprio pagam apenas 15% e são dedutíveis na formação do lucro da pessoa jurídica, que está sujeita a uma tributação de 34%. Então, a minha posição, e aqui eu falo na primeira pessoa,
porque o Centro de Cidadania Fiscal tem se dedicado, nos últimos 2 anos, intensamente a discutir a tributação do consumo, é onde existe mais deficiência, mais problema, mais distorção, mais entrave à atividade empresarial e ao crescimento. Nós estamos já na etapa final de formulação de um projeto de reforma do imposto de consumo, que, obviamente, não é objeto dessa discussão hoje. O nosso agenda de trabalho tem como propósito, nessa segunda metade de 2017, nos debruçarmos sobre a tributação da renda. Até estou seguro de que essa discussão de hoje vai nos dar bastantes subsídios para encetar esse estudo. Então, portanto, uma vez que o CECIF ainda não formou posição sobre o aspecto da tributação da renda, eu só posso falar hoje aqui na minha posição pessoal e como eu vejo esses 2 problemas. O que se há proposto é tributar os dividendos para arrecadar e, da mesma maneira, eliminar a dedução do JCP, também com objetivo arrecadatório. E também, digamos, igualitário, né? Essa discussão se tornou mais urgente recentemente pelo fato de que todos sabemos que o Tesouro Nacional passa por um período difícil, com arrecadação insuficiente e com dificuldade de fazer, digamos assim, a gestão fiscal, manter as metas de controle fiscal e de endividamento e tudo isso. Então, pareceria que seria um caminho óbvio por onde começar, tributando os dividendos e eliminando a dedução do JCP. A minha posição é que essa é uma proposta pouco meritória, que não seria por aí. Por quê? Quando falamos em reforma tributária, nós temos que definir o que queremos fazer. Nós queremos aumentar o nível global de tributação no país. Mais ou menos 1/3 da renda nacional vai para impostos, né? do produto bruto nacional. Vai para impostos. Nós queremos aumentar isso? Bom, se nós quisermos aumentar, se for o propósito de aumentar, se houver um consenso social de aumentar, então nós temos que ver a melhor maneira de fazer isso, a maneira menos distorsiva, não é? Onde vai afetar menos a atividade econômica. Aí nós não vamos começar dizendo vai ser por aqui, vai ser nos dividendos. Pode ser até que seja os dividendos, depois de olharmos as 37 outras alternativas e concluirmos que nenhuma é superior a essa. Não é? Então, se o propósito é arrecadar, nós temos que olhar todo o panorama da tributação. E se nós estivermos preocupados não com a tributação, mas com a questão da isonomia, da equanimidade, assim, bom, vamos nos preocupar com a qualidade do sistema. Digamos que nós não queremos nem aumentar a carga tributária, nem reduzi-la. Assim, aí nós podemos discutir se é possível fazer movimentos que dirija a tributação deste objeto para aquele, se isso resultar um ganho, se isso resultar uma melhoria nas condições econômicas do país. Não é? Então, portanto, eu afastaria de saída o argumento de que nós, para resolver o problema de tributação imediato, a resposta está na tributação dos dividendos. Né? Se o objetivo for eliminar o que seria uma injustiça, porque o rendimento do trabalho é tributado, como que dividendos, que rendimento do capital não são tributados? Não é? Às vezes se coloca dessa maneira a questão, e eu diria que, se for esse o caso, nós estamos diante de uma falácia, porque não é correto dizer que dividendos não são tributados.
o modelo que se escolheu no Brasil, que foi implementado em 1995, é de que, ao contrário do que víamos fazendo no passado, de tributar na empresa, como o RPJ, e depois tributar nos dividendos na etapa seguinte, não é? Tributar, portanto, em 2 estágios, nós íamos tributar totalmente na cabeça. Vamos tributar mais, vamos tributar por uma alíquota mais elevada, mas já não nos preocuparmos de tributar adiante quando for distribuído. Então, não é que se criou um privilégio, uma isenção, uma renúncia fiscal. Escolheu-se tributar totalmente numa etapa na cabeça. Porque, vejam bem, o lucro empresarial é tributado na formação dele ou na distribuição. Há diversos modelos internacionais. No caso do Brasil, no caso de poucos outros países, tributa-se unicamente na formação. Não vai se tributar na distribuição. Outro modelo deixaria a parte da empresa sem tributar, tributaria somente na pessoa física, como houve em muitos países que adotaram no passado um sistema de integração em que o imposto da pessoa jurídica era apenas uma antecipação daquele que ia ser pago pela pessoa física, pelo beneficiário final. Ou o modelo clássico, é o modelo mais comum no mundo, de tributar nas 2 etapas. Portanto, se em vez de 34%, que é a tributação brasileira hoje, nós tributássemos 19% na empresa e 15% no beneficiário, no dividendo, nós estaríamos tributando o dividendo. Mas, na prática, era a mesma coisa que você tributar os 34% hoje aqui. De forma que isso nós temos que ver com critério, porque a noção de que há aqui um sacrifício fiscal inadequado não se justifica, porque do desenho desse modelo implementado em 95, e que eu acho que serviu bem aos propósitos de política tributária do Brasil nesse período, não é de cobrar-se uma vez só. Nós podemos, obviamente, discutir se essa tributação é alta ou baixa, na sua totalidade. Né? 34% é uma das alíquotas mais altas do mundo em termos de tributação da empresa, hoje em dia, mas, no caso brasileiro, se explica por que nós estamos tributando as 2 etapas em uma só, tributamos na cabeça. Portanto, a tributação brasileira até que é moderada sobre a empresa, dado que ela, uma vez pago esse imposto, nada mais vai ser pago nas etapas seguintes. Não é? Então, essa é uma consideração importante. A razão pela qual nós escolhemos tributar a empresa na cabeça, tributar o lucro quando é formado, não quando é distribuído, foi para evitar uma distorção de longa data reconhecido pelo especialista de que havia um efeito de trancamento, um lock-in effect, pelo qual a empresa tinha incentivo a não distribuir dividendo, porque se distribuísse dividendo ia ser tributado. Enquanto ficasse na empresa, ela só pagava aquele imposto da pessoa jurídica. Então, era conveniente para a empresa, para o grupo controlador da empresa, postergar ou evitar mesmo a distribuição, capitalizando. Nós praticamente forçamos a empresa a capitalizar e com isso, geramos distorções econômicas. Por exemplo, uma empresa madura que não tem razão para fazer novos investimentos, às vezes, por conveniência fiscal, poderia estar investindo quando, para a economia, seria melhor que ela distribuísse aqueles lucros e os seus acionistas aplicassem outro negócio que está florescendo, que está crescendo, que requer mais inversão nova. Não é? Então, o fato de a tributação independer dos lucros serem ou não distribuídos elimina esse problema, porque a empresa vai pagar de todo jeito. Agora, o que fazer com esse lucro pós-imposto, imposto
o líquido de imposto, isso é problema do acionista. Ele vai fazer o melhor uso que possa fazer, e buscando esse seu interesse individual, ele está certamente contribuindo para o que todos queremos, que é a criação de mais atividade, mais emprego, mais produto, não é? Mais renda, não é? Então, e também vale dizer que um objetivo secundário pelo qual esse sistema foi introduzido em 95 é que, tributando na cabeça, nós antecipamos a arrecadação. Em vez de esperar até que o dividendo seja distribuído, já se paga quando o lucro é apurado, portanto, o leão já fica satisfeito na sua pretensão, não é? Então, isso tudo que eu gostaria de antecipar em relação à tributação dos dividendos, e queria brevemente mencionar a razão subjacente à adoção do juros sobre capital próprio no Brasil. Diga-se de passagem, na ocasião, havia muito poucos países que tinham adotado juros sobre capital próprio. O Brasil esteve relativamente cedo nessa política, né? Ela que já havia, naturalmente, desde os anos 80, estado presente na literatura como um construto teórico, uma proposta que acabou prosperando e hoje se adota em muitos países. Por que se adotou o JCP? Porque o imposto de renda da pessoa jurídica tem um viés pró-endividamento. Ele, já que os juros pagos a terceiros são dedutíveis, não é? Que é o financiamento do capital terceiro, isso reduz o montante do imposto, não é? E o financiamento com capital próprio não é dedutível, os dividendos não são dedutíveis na apuração do imposto, então, a empresa que estiver mais endividada paga menos imposto, a empresa que estiver mais capitalizada paga mais imposto. É um incentivo perverso, então, que é o defeito maior do IRPJ. Não existe imposto perfeito, mas esse é o maior defeito do IRPJ. Para mitigar isto, para evitar isso, criou-se a dedução do juros sobre capital próprio, mais ou menos para equilibrar, dizer, você tanto faz você se endividar, quanto você usar capital próprio, de qualquer forma você vai ter uma dedução. Então, a sua decisão vai ser a sua decisão sobre a estrutura de financiamento da empresa vai ser independente da questão tributária. A ideia sendo essa, né? E, claro, o endividamento excessivo também pode ser abusivo através da subcapitalização, em que o investidor principal pode criar estruturas de financiamento que disfarçam esse capital para poder gerar a dedução, né? Pode-se fazer uma série de planejamentos tributários que perde um pouco o sentido com a existência do juros sobre capital próprio, porque quando a empresa faz o planejamento tributário, ela assume riscos quando faz subcapitalização, e então você tendo essa possibilidade de deduzir, já não encontra tanta razão de disfarçar capital próprio como se dívida fosse, né? A subcapitalização é uma verdadeira praga em todas as jurisdições fiscais, e a iniciativa BEPS tem uma das ações, a número 4, é exatamente o combate a essas práticas e tal. O juros sobre capital próprio tem mostrado bastante eficiente para gerar um melhor clima empresarial, né, para tornar o país mais competitivo, né, para fortalecer o crescimento. E foi adotado já por muitos países. Alguns países, como a Holanda, como a Croácia, adotaram e depois eliminaram o JCP. E o fizeram num contexto de reduzir bastante, drasticamente, lá, 10 ou 12 pontos percentuais,
a tributação, o RPJ. Se você reduzir bastante o imposto, também um incentivo para essa dedução, para essas práticas já desaparece. Então, você precisa menos do JCP, né? O JCP ele tem um papel mais importante nos casos de alíquota mais elevadas. Mas, hoje mesmo, esse sistema é adotado, além do Brasil, na Bélgica, em Chipre, em Israel, na Itália, na Látvia, né, no Liechtenstein, em Portugal e, mais recentemente, adotado na Turquia. E está em processo de introdução na Suíça, onde já passou pelas 2 casas legislativas e tem sua introdução programada para 2019. Né? Bom, o JCP é uma característica, eu reputo, importante da tributação brasileira, e é algo que não deve ser visto como um privilégio, como um incentivo, como uma renúncia tributária, mas como uma característica de desenho, uma parte substantiva do modelo brasileiro, né? Tal qual o dividendo, ela tem sido erroneamente imputada como um privilégio, um gasto tributário injustificado, não é? Então, nós temos que estar atentos para essa perspectiva. Foi inovativa a tributação na cabeça, o JCP também foi inovativo na época, hoje se espalha mais do que no passado, mas a Europa teve um certo mal-estar, veja só, na introdução do JCP, porque ele dava condições de competitividade grande a um país europeu vis-à-vis os demais, o que é um pouco em desacordo com a política europeia de um level playing field uniforme, de um tratamento mais ou menos coerente entre todos os países. Mas como resolver isso? Assim, a Europa quer ser competitiva, mas vis-à-vis o resto do mundo, né? Então, qual é a maneira de resolver para não ter guerra fiscal, digamos, entre os membros da comunidade, mas está forte em relação aos países de fora da área? É através de uma estrutura tributária comum. Então, a Europa está desenvolvendo um mecanismo de uma base tributária para a tributação da empresa de uma maneira uniforme. Isso ainda não está adotado, mas já está adiantado, já tem uma segunda versão, e nessa versão modificada se introduz o juro do capital próprio como um elemento importante. Tá? Então, ok, Bernardo, já estou finalizando, prometo. Então, só queria terminar dizendo que nosso imposto de renda tem feito muito progresso, tem incorporado grandes inovações, necessita de reforma, porque há muito tempo que foi introduzido e o mundo mudou de lá para cá. Uma das coisas, por exemplo, que precisa mudar é o tratamento dos lucros das afiliadas no exterior, que está inadequado, porque os outros países já mudaram do sistema de renda mundial e nós ficamos nessa posição inadequada, que praticamente impede a criação de empresas multinacionais brasileiras, né? Então, certamente há o que mudar e devemos disputar. Mas eu diria que não são ponto frágil do sistema, nem a não tributação dos dividendos, nem a dedução do JCP. Pelo contrário, são características desejáveis do nosso sistema. Então, naturalmente, agora, vamos ter a oportunidade de discutir mais detalhes essas coisas aqui. Obrigado, Bernardo.